Fala, turma, fim de data FIFA, volta das ligas europeias. Sei que vocês estão sedentos por palpites, mas antes da gente ir para o vídeo de palpites, hoje a gente tem um vídeo de conteúdo muito legal. A gente vai juntar handicap asiático com essas ligas europeias, quais os times que mais batem o handicap asiático nas principais ligas europeias. Eu fiz um estudo de caso, como vocês já sabem, né? Eu aproveito as datas FIFA para estudar, para descansar, para me preparar melhor do restante da temporada, e a gente está na reta final aí das principais ligas europeias. E aí, quem são os times que mais batem handicap asiático nas ligas europeias? Antes de continuar esse vídeo, coloca aqui nos comentários, né, qual é a sua aposta para isso, e durante o vídeo você vai ver aí se você está certo ou não nesse sentido. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui na tela o estudo de caso que eu fiz, né, para a gente analisar alguns dados junto com vocês, tá bom? Vamos lá, pôr aqui na tela. E tá aqui, ó. Então, colocamos aqui as principais ligas, né? Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol e Bundesliga, campeonato alemão. Então, veja só. Surpreendentemente, né? O Wolverhampton, também chamado de Wolves, é o time que mais bate a linha de handicap asiático. Ele teria um saldo positivo. Explicando um pouquinho da tabela antes, né? Então, aqui nessa primeira coluna, né? Vocês têm os times. Aqui tem a posição dos times no campeonato, os jogos que a equipe fez até agora, às vezes que ele saiu como favorito na competição, às vezes que a linha de handicap estava na linha 0, né? Ou seja, total equilíbrio, às vezes que ele saiu como zebra, eu estou aqui com o número Z, tá bom? Com a letra Z, né? O número Z não existe, meu Deus, o homem tá maluco, né? O homem tá doidão. Então, com a letra Z aqui para representar as vezes que ele saiu como underdog. Esse V é às vezes que ele bateu a linha de handicap, ou seja, que teria tido green ao apostar do lado dessa equipe, independentemente se ele era favorito ou se ele era zebra. Esse E representa o empate na aposta, ou seja, quando a aposta foi devolvida. E esse Dzinho aqui apresenta, né, a derrota na linha de handicap, né? Ou seja, você apostou a favor desse time e saiu derrotado. Então, olhando para isso, ó, na liga, né, inglesa, o Wolverhampton tem o saldo mais positivo da liga inglesa, um saldo positivo de 6, tá bom? O Manchester United, ou aliás, o Manchester City, né, que é o primeiro colocado na liga inglesa, veja só, tem um saldo negativo de 3. O Manchester City também é o time que mais saiu como favorito na liga inglesa. E o Leeds está aqui por quê? Por que o Leeds está aqui? Porque o Leeds, ele é o time que mais perdeu na linha de handicap, independentemente de ter sido underdog ou ter sido favorito. E quando a gente olha, ó, ele foi favorito 11 vezes e underdog aqui, ó, 15 vezes. O Manchester City não foi underdog nenhuma vez na competição. E mesmo assim está no menos 3, ou seja, sempre está apostando no favorito, não quer dizer que você vai ser lucrativo. E apostar contra o underdog ou a favor do underdog, né? A gente tem o Norwich aqui, que foi o time que mais vezes saiu como underdog, e se você tivesse apostado a favor dele, mesmo ele estando na 20ª colocação, o prejuízo teria sido menor do que apostar no Manchester City. Então veja como são as coisas, né? Apostar pré-jogo nas linhas de handicap no Manchester City teria mais prejuízo do que apostar no Norwich. Quando a gente vai para o campeonato italiano, a gente tem uma coisa interessante aqui, ó, porque o Milan é o único primeiro colocado em todas as ligas que foi o time que mais vezes bateu a linha de handicap, tem um saldo positivo de 8. Isso acontece muito no meu entendimento, porque o Milan não era dos principais favoritos para essa liga, né? O favorito, na minha visão, era a Juventus, junto com a Inter de Milão, e isso também era, né, meio que o pensamento geral aí da galera que acompanha o campeonato italiano, tanto comentaristas como pessoas das apostas esportivas. Por outro lado, você tem a Juventus, ó, que era candidata ao título no início da competição, que foi a equipe que mais vezes saiu como favorito, foi 26 vezes nessa competição. E se você tivesse apostado a favor da Juventus até aqui, você estaria no 0-0. A equipe que mais deu prejuízo na linha de handicaps foi o Bologna, está na 13ª colocação, saiu como favorito apenas 9 vezes, né, e teria um prejuízo aí de menos 7. A Salernitana, última colocada, não saiu como favorito nenhuma vez, e mesmo assim, apostando sempre no handicap positivo a favor dela, você ainda sairia com prejuízo aí de menos 2. Quando a gente vem para o Campeonato Espanhol, a gente tem um líder aí,
né, que é o Elche, cara. Que surpreendente, né? O Elche está na 14ª posição, mas era um time muito cotado para cair. Então, isso se justifica, né? Você vê que ele saiu como underdog, ó, 22 vezes. Mas como não está na zona de rebaixamento, significa que ele não perdeu tantos jogos assim quanto se esperava dele, né? Se esperava que ele perdesse muito mais jogos e não foi isso que aconteceu, então por isso ele cumpriu muitas linhas aí de handicap positivo. Ele saiu como favorito apenas 3 vezes na competição e teria um saldo de mais 8. O Levante, que é o último colocado, fez uma boa temporada passada e se esperava mais da equipe de Valência, né? Então é o principal rival do Valência, inclusive os símbolos das equipes ali são bem parecidos. É o último colocado da competição e ela decepcionou bastante. Eu vejo que em comparação com o Elche, ela saiu como favorita aí 7 vezes, tá bom? E teria um prejuízo, cara, de menos 11 unidades quem está apostando no Elche aí durante a temporada. Aliás, no Elche não, desculpe, no Levante. O Real Madrid, líder da competição, né, saiu como favorito 27 vezes, a mesma coisa ali da equipe do Manchester City, não foi underdog nenhuma vez ainda no campeonato, e né, você teria lucro de mais 4. Se por um lado o Manchester City, que é o líder, você teria um prejuízo de menos 3 no campeonato inglês, o líder do campeonato espanhol, você teria um lucro ali de 4 unidades, caso você tivesse apostado todas as vezes, em todas as rodadas no Real Madrid. Então não tem esse padrão. Apostou sempre a favor do favorito, então vou ter lucro. Apostou sempre a favor do favorito, o time que é líder do campeonato, eu vou ter prejuízo. Não, né? O Real Madrid deu lucro até aqui, o Manchester City deu prejuízo até aqui. A gente tem o Cádiz, que é o time aí que mais vezes saiu como underdog, e você teria lucro apostando no Cádiz. Um lucro mínimo, né? Um lucro de 1 unidade, mas teria sim lucro porque o Cádiz também é um daqueles bem cotados para cair. Está na 17ª colocação, primeira colocação ali fora da zona de rebaixamento, mas é um time que era cotado aí para ser um dos últimos do campeonato, né? Brigando ali pela lanterninha, e por isso aí surpreendeu na competição. A maioria das vezes que bateu aí o mercado de handicap foi quando ele era underdog. Passando do campeonato alemão, né? Você tem um Bochum que está na 11ª colocação, surpreendente, né? Muito surpreendente o Bochum na 11ª colocação. Isso faz com que ele seja o melhor time, né? Nas linhas de handicap. Por quê? Porque, cara, ele foi underdog muitas vezes. Foram 23 vezes como underdog, favorito apenas 3 vezes. Provavelmente contra os últimos colocados da competição. Então, muita gente dava o Bochum aí com um time brigando para cair, ele está no meio da tabela, né? Está na 11ª colocação, então muitas vezes ele bateu a linha quando ele foi underdog. Isso deu um saldo positivo para a equipe. Então, você vê que nem sempre apostar nos melhores times, né, te dá a lucratividade quando você trabalha com handicap. Você tem que pensar na vantagem ou desvantagem que está sendo dada ali naquele momento no mercado. O Wolfsburg, por outro lado, está na 12ª colocação, um time vizinho ao outro aí na competição, e é o time que mais deu prejuízo nas linhas de handicap. Isso se dá por quê? Perspectiva e realidade, né? Qual era a expectativa? Expectativa para o Wolfsburg na temporada? Era um time brigando, né, entre os 4 primeiros, entre os 6 primeiros, por competições ali europeias. E a equipe vem muito mal, um ataque que não faz muitos gols. Isso fez com que a equipe aí não batesse muitas vezes a linha de handicap. A equipe foi favorita 14 vezes. Então veja que geralmente se espera uma vitória do Wolfsburg nos seus confrontos, né? Porque ele foi underdog apenas 9 vezes. Então quando você olha aí para o saldo favorito underdog, você tem 5 a mais para favoritismo dele em suas partidas. E mesmo assim a equipe está dando um prejuízo aí de menos 10 unidades. O Bayern de Munique foi o líder do campeonato, né? Que é o líder do campeonato, equipe muito over, geralmente goleia seus adversários, foi favorito aí simplesmente em todas as partidas. Todas as partidas. Nenhum handicap 0 apareceu para o Bayern de Munique ainda na competição. E mesmo assim, sendo tantas vezes favorita, ela não cumpriu a sua linha de handicap 14 vezes. Só cumpriu a linha 12 vezes e daria um prejuízo aí para quem apostou sempre no Bayern de Munique, sempre no pré-jogo, sempre na linha principal de handicap, um prejuízo aí de 2 unidades, beleza? Quando a gente pega a pior equipe da competição, lembrando que na Alemanha a gente só tem aí 18 clubes, né? Então o Furt é o pior time do campeonato. Ele foi favorito uma única vez, né? E caso você tivesse apostado nele aí todas as vezes, você teria um prejuízo aí de menos 7 unidades. Então o que é que a gente tira
de lição desse estudo, né? Que as linhas de handicap, elas são batidas ou não batidas, principalmente quando se faz uma relação expectativa que se tem da equipe, principalmente na pré-temporada, com a realidade da temporada, né? Quando você vê os times que são os melhores na linha de handicap, são equipes que estão em colocações ou estão brigando por posições que geralmente, né, as pessoas não acreditavam que eles fariam durante a competição. Você tem um Bochum aí que todo mundo dava como certa a sua queda, está em 11º. Tem um Elche que todo mundo esperava a sua queda, está em 14º. Tem um Milan que o pessoal não esperava que fosse brigar pelo título, está liderando a competição. E tem o Wolverhampton ali na 8ª colocação do campeonato inglês, a equipe que se enfraqueceu muito depois da saída no Espírito Santo, né? Eu pensava que ia se enfraquecer muito, mas se manteve numa boa posição, principalmente porque tem uma boa defesa. Então, quando ele saiu de underdog muitas vezes, né? Consegue ali fazer com que o placar não seja cumprido contra ele, e aí acaba não perdendo essa aposta. Por outro lado, quais são as piores equipes para apostar em handicap? São aquelas equipes que, na pré-temporada, né, se esperava muito delas e elas acabam não correspondendo dentro de campo. Trazendo para o futebol brasileiro, né, as piores equipes em handicap na temporada passada, se salvo engano, foram a equipe do Grêmio e do São Paulo. Né? Então, são equipes que todo mundo esperava brigando na parte de cima da tabela e passaram o campeonato inteiro brigando na parte de baixo, inclusive o Grêmio foi rebaixado. O Grêmio foi rebaixado e, na maioria das vezes, o Grêmio saiu como underdog, não, como favorito nas suas partidas, né? Ele, mesmo sem jogar nada, rodada após rodada, na base do peso da camisa, da qualidade dos seus jogadores, do potencial daquele elenco, e sem jogar nada, conseguiu aí passar muito mais vezes como favorito do que como underdog nas linhas de handicap, e aí foi uma das equipes que mais deu prejuízo na temporada passada. Por outro lado, o Cuiabá foi a equipe que trouxe bastante retorno em handicap, a equipe que quase todas as vezes saiu como underdog, mas conseguiu cumprir aí as suas dicas. Então, fica essas dicas para vocês, né? Eu vou disponibilizar essa tabelazinha aqui lá no meu Telegram. Então, se você não é inscrito no Telegram, clica aqui nesse link, se inscreve no Telegram, porque lá tem muita dica de aposta, tem muito conteúdo bacana também. Vem aí, né, reta final das ligas europeias, início do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Série D, e eu e os outros dois tipos que trabalham por lá vamos fazer uma cobertura completa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e até a próxima.